Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Hoje é sábado, são exatamente 11h46 da noite, dia 11 de julho de 2020. Eu venho fazer mais um vídeo aqui para poder dividir as minhas experiências que o Senhor tem me dado no decorrer do meu ministério com meus irmãos. Amém? E fazendo sempre de acordo com o que o Senhor me mandou. Tudo que eu te revelar, mostra que está escrito. Porque qualquer revelação que o homem tiver do céu, seja visão, revelação, arrebatamento, se ele não provar nas escrituras, não é dom dado por Deus, é influência maligna. Amém? E olha o que a palavra diz aqui. Eu queria começar deixando uma palavra em Ezequiel 33. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala os filhos do teu povo e dize: quando fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus e constituir por atalaia, e vendo que ele vem a espada sobre a terra e tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e tomar, o seu sangue será tomado sobre a sua cabeça. Você vê, meus irmãos, que aqui Deus pede a Ezequiel para avisar ao povo dele que qualquer homem que fosse escolhido para ter uma responsabilidade no meio do povo, do exército, como atalaia, para ver o mal vir sobre a vida daquele povo e não avisar, qualquer sangue derramado ali, vida perdida, seria cobrado daquele atalaia. Então imagine Deus avisando que o homem que foi escolhido, imagine Deus escolhendo um homem para passar as visões e revelações dele, que é algo de responsabilidade, porque naquela época ainda não era a época da graça, mas o povo de Israel guerreava com contra um povo pagão. Então eles iam à guerra, tinham que matar, mas hoje não. A própria Bíblia diz hoje que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e a potestade, os dominadores desse tempo. Você vê que aqui Deus avisa Ezequiel para Ezequiel avisar o povo. Aí, em cima desse título de Ezequiel 33 está: o ofício do verdadeiro profeta, para avisar os cuidados que o povo deveria ter para não se afastar de Deus, mas para se aproximar dentro daquilo que agradava a Deus. Aí olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Se ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que dá por avisado salvará a sua vida. Então isso aqui quer dizer o quê? Se eu escutei a trombeta, eu fiz pouco caso, eu não mudei a minha maneira de viver, eu não larguei a minha vida pecaminosa, o meu sangue será sobre a minha vida. Mas se eu ouvi a trombeta, se eu dei crédito à pregação, aquilo que alguém falou que é pecado, esse salvará a sua vida. A Bíblia diz que pai não salva filho, filho não salva pai, marido não salva mulher, nem mulher salva marido. A salvação ela é algo particular de cada um. A maneira que você viver vai ser determinante na tua vida, na eternidade. Aí olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Ezequiel 33, 19. E convertendo o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isto. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor. Julgai-vos cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Você vê que Deus, aqui ele pede a Ezequiel, para que Ezequiel
exorte ao povo acerca do caminho, das responsabilidades, de tudo aquilo que estava entregue na mão do povo, para que eles não viessem pecar e cair em contradição diante de Deus. Mas aí a própria palavra diz aqui, ó, juízo e justiça. Quando se fala em juízo e justiça, eu me lembro de quê? As bases do trono de Deus, que são feitos de juízo e justiça. Aí eu começo a contar aqui a experiência que eu tive com Deus em meio a essa pandemia. Juízo e justiça são as bases do trono de Deus. Não há nada que eu e você façamos para Deus que nós não recebemos recompensa disso. O próprio Jesus falou que não há ninguém que largue pai, marido, mulher, filhos, fazenda, que não receba 100 vezes mais neste século ou na vida vindoura. Há poucos dias atrás, eu estava ali, passou um rapaz e falou comigo assim, a tua igreja ela está fechada. Você está tomando prejuízo, está pagando aluguel da loja com ela fechada. Eu virei para ele simplesmente e falei, meu amigo, eu não abri igreja por causa de dízimo, não. Abri para pregar a verdade. O Senhor ouviu aquilo e tinha algo determinante na minha vida que eu queria fazer e o Senhor me abençoou. Algo que eu queria comprar e eu não tinha condições de comprar, mas pagando o aluguelzinho da loja aonde nós vamos abrir a igreja, com ela fechada, na intenção de abrir. O Senhor foi e me abençoou. As bases do trono de Deus, juízo e justiça. Aí no meio desse tempo todinho, eu estava aqui em casa, passei uma prova, um aborrecimento tão grande, em meio a essa pandemia. Uns 15 dias eu pensando, falei, quer saber, eu vou fechar essa loja, vou acabar com tudo, eu não quero saber mais de evangelho. E vou dar um fim por isso. Vou só muito mal visitar. E ficou aquelas perturbação, uns 15 dias sem achar saída naquilo. E eu falando com Deus. Aí foi aonde o Senhor me deu uma visão aqui em casa e eu vi um demônio na forma de uma serpente grandona na minha frente, ele na minha frente assim, e quando ele se levantava, aquele demônio caveira na forma de uma serpente na minha frente, era o causador dos meus problemas. Eu vi quando desceu do céu um serafim rodando, com 2 asas, ele tapava o rosto, com 2 ele tapava os pés e com 2 ele voava. Desceu rodando e diante de mim, quando ele pegou a atmosfera da terra, ele caiu na minha frente, assim ele se transformou uma espada grandona e tchum, enfincou na minha frente e eu vi quando aquele demônio ele foi desfeito. Aí se você for lá em Isaías, no livro de Isaías 6, vamos lá em Isaías 6, que tudo que a gente fala de visão e revelação, se não for para mostrar nas escrituras, não foi Deus. Isaías capítulo 6. Olha o que a palavra diz aqui, ó. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo.
Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu os seus rostos, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aí você vê o que é a glória de Deus, irmãos. Como que eu sei que a terra está cheia da glória de Deus? Vamos lá em Salmo 89:14. Como que eu sei que toda a terra está cheia da glória de Deus? O que foi falado em Ezequiel? Que se o ímpio se converter do seu mau caminho e fazer juízo e justiça, o que eu falei? Que é as bases do trono de Deus. E como que eu sei que isso é as bases do trono de Deus? Salmo 89:14. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará o Senhor na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia e na justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Você vê que eu estava disposto a não saber mais de evangelho, eu estava disposto a parar, porque as provas começaram a se levantar. Mas você vê que a própria Bíblia diz lá em Ezequiel 33, o verdadeiro ofício do profeta é exaltar o povo, é contar as visões e revelações do céu e mostrar na palavra. Ezequiel teve visão com querubim? Sim. Isaías teve visão com serafim? Sim. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo viesse sobre vós, receberíeis poder. Poder esse para nós estarmos ligados com Deus. Receber visões e revelações, receber visitas de anjo. Deus revelar para nós o que está acontecendo no nosso dia a dia. Eu glorifico a Deus de tudo que eu passei na minha vida, com meus testemunhos, com as minhas provações, que hoje eu não posso dizer, eu sou forte. A Bíblia diz que todo aquele que está de pé vigie para que não caia. Quando eu digo que estou fraco, é porque eu estou forte. E todas as vezes que eu passei uma provação na minha vida, daquelas que eu não achei saída, você vê que Deus ele sempre manifestou o juízo e a justiça dele. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Aí aqui, ó. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, andará, ó Senhor, na tua face, na luz da tua face. Como eu conheço o som festivo? Como eu sei que eu estou andando na luz da face do Senhor? Como eu sei que a glória de Deus está em toda a terra? É só ir lá em Lucas 15:7. Se você for ver quando Jesus sentava para comer com os pecadores, com os cobradores de impostos, os fariseus começaram a criticar ele, murmurar. Esse homem senta e come com os pecadores. E o próprio Jesus ele falou, qual o homem que tendo 100 ovelhas não larga as 99
no aprisco e sai acerca daquela que está perdida e põe ela no ombro e vem e se alegra com seus amigos. Assim haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se converte por causa de por mais do ser injusto que não necessitam de perdão. Então você vê que a Bíblia ela vai se completando, ela vai confirmando uma coisa e outra. E o próprio testemunho que nós vamos falando, o próprio Deus, quando é algo dado da parte de Deus, você vê que a própria Bíblia ela confirma. Como eu sei que a glória de Deus está sendo manifestada na terra? É quando é alguém curado de câncer, é quando alguém está em estado terminal, onde o médico não vê possibilidade, a medicina nenhuma de salvar aquela vida. Aí Deus envia um crente lá, ele vai lá, ora, ou tem alguém na igreja orando, ou o próprio Jesus envia o anjo com a cura lá e manifesta o poder, e aquela pessoa sem razão humana nenhuma, sem explicação lógica, ela sai daquela situação e ali a glória de Deus ela é manifestada. Vocês vê que Ezequiel 33, o verdadeiro ofício do profeta é avisar, exortar o povo acerca daquilo que é pecado, daquilo que traz morte. E se você for ver, nos últimos dias, a morte está batendo na porta de muitas pessoas de várias formas. Mas o primeiro passo que a morte dá na nossa vida é a morte espiritual. Se deu a morte espiritual, pode contar que aquilo vai ter um efeito na nossa vida material, vai ser manifesto de uma tal forma. Você vê que aqui o salmista Davi, ele afirma que justiça e juízo são as bases do trono de Deus. Misericórdia e verdade vão adiante dele. Lá no capítulo 33 de Ezequiel, você vê que a Bíblia também confirma que se o ímpio se converter do seu mau caminho e praticar justiça e juízo, ele viverá. Por que que ele viverá? Porque ele está em cima de uma base que ela não é terrena. Essa base é celestial. E quem está sentado em cima do trono que é sustentado por essa base? O Senhor, o próprio Deus. Então, se você pratica a justiça e o juízo, você está praticando aquilo que está nas bases do trono de Deus. Aí misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Por isso que o próprio Jesus falou que tem mais alegria quando um pecador se converte, que precisa de perdão, por causa de 90, ao invés de 99 justos, que não necessita. E aqui a Bíblia diz aqui, ó, bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, andará o Senhor na luz da tua face. Como que eu conheço o som festivo? É quando eu sinto alegria no meu coração de falar daquilo que é pecado, daquilo que leva à morte, e quando a pessoa abandona aquela vida pecaminosa, abandona os maus caminhos e vem correndo
e começa a andar na justiça e no juízo. Aí a misericórdia e a verdade de Deus vai adiante. Aí se você for aqui em 1 Crônicas 16, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. 1 Crônicas 16, 22. Não toqueis no meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. O que é ungido de Deus? É quando o homem unge outro homem? Não. É quando aquela unção vem do céu. O que é um profeta de Deus? É quando o homem fala da carne? É quando o homem fala de si mesmo? Ou é quando o homem só lê uma Bíblia? Não. Eu já vi várias pessoas, por causa de ler Bíblia, chegar na igreja, o pastor virar e falar assim, vamos ouvir o profeta de Deus. Não. Profeta de Deus é aquele que vê, ouve do céu, passa na terra, mostra nas escrituras e contesta o pecado. Foi o chamado de Isaías, foi o chamado de Ezequiel e assim por diante. É o atalaia espiritual, aquele que foi chamado por Deus. E olha o que a Bíblia diz aqui. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória. Você vê que aqui em 1 Crônicas 16, 22, a Bíblia já fala de salvação, já fala da glória de Deus. Mas como eu alcanço a salvação de Deus? É quando eu largo o pecado. Como eu sei que a glória de Deus ela está na minha vida? É quando eu estou lá no fundo do poço, quando eu não vejo saída para a situação que eu me encontro. Quantos Deus já arrancou do tráfico? Já arrancou de dentro do presídio? Já arrancou o câncer, a AIDS? Já arrancou do homossexualismo, do lesbianismo? Já arrancou tudo enquanto é prática mundana e trouxe para dentro da casa dele. Hoje prega o evangelho com autoridade, com ousadia, porque a glória de Deus foi manifestada na vida daquela pessoa e a salvação também. Por isso que Jesus falou o quê? Há mais alegria no céu quando um pecador se converte na terra. Por que o salmista Davi falou que bem-aventurado o povo que conhece o som festivo? Nós devemos se alegrar quando alguém larga o pecado. Aí olha o que a Bíblia diz aqui, ó, em 25. Porque grande é o Senhor e muito para louvar, e mais tremendo do que todos os deuses. Existe deuses na terra? Existe. Então vamos lá. Porque todos os deuses das nações são vaidade. Porém o Senhor fez os céus, majestade e esplendor, adiante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor glória de seu nome, trazei presente, vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Você vê que para mim, vir diante do Senhor, trazer um presente é com vaidade? Não. Eu tenho que vir diante de Deus na beleza da santidade. Você vê que Deus ele está alertando, ele está exortando para que nós possamos chegar diante dele a um conserto. Eu lembro aqui, vem à minha memória, quando eu
eu recebi a promessa de que eu ia ter um filho homem, me vem à minha memória aqui agora da visão que Deus tinha me dado, e o Espírito Santo me mostrava quando eu olhava para o céu, eu via um homem de branco, o próprio Jesus, todo de branco. E eu via um outro homem que daqui para cima ele tinha o rosto de águia. E esse homem de branco, que era o próprio Jesus, dava ordem a esse homem com o rosto de águia. E ele descia do céu, quando ele tomava a atmosfera da terra, ele se transformava numa águia grandona e eu vi um sapato rosa no pé daquela águia. Eu não quis acreditar naquela visão. Eu não quis. Porque eu fiquei na primeira promessa que Deus tinha falado comigo, que ia me dar um filho homem. Foi a primeira promessa de Deus. E tudo que Deus promete ao homem, ele cumpre. Deus, ele começa com sinais pequenos ou muitas das vezes até grandes. Ele dá um sinal aqui, ele dá outro ali, ele vai confirmando a palavra dele para a gente ir tomando degrau espiritual, estrutura. Por que a Bíblia fala assim? Que se o ímpio se converter do seu mau caminho e praticar justiça e juízo. Aí se você for em Salmo 89:14, a Bíblia diz que justiça e juízo são as bases do seu trono. Verdade e misericórdia vão adiante do seu rosto. Você vê que quando nós largamos, quando você larga o pecado e começa a praticar a Bíblia, você expôs na tua vida a justiça e o juízo, que são a base do trono de Deus. E quem está sentado sobre essa base? O próprio Deus. Então é a partir daquela base que começa a vir na tua vida as suas experiências com Deus. É quando começa a vir na tua vida a preparação para que você venha ter uma vida com Deus. Aí se você for ver aqui, a Bíblia diz aqui, ó, dai ao Senhor glória de seu nome, trazei presente, e vinde perante ele e adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Você vê que aqui a Bíblia fala que a vaidade são deuses que estão na nação. O que é a vaidade? Eu sou soberbo. O que é ser vaidade? É eu pegar, ser jactancioso. O que é jactância? É você achar, é algo que é parecido com a soberba. Que você ouve e você, não, eu vou fazer, eu faço e aconteço. Isso é jactância, e diante de Deus isso é maligno. Porque o homem por si só, ele não pode fazer nada. A Bíblia ela fala todo o tempo que o Senhor ele é nossa força. O fôlego de vida, quem deu o homem foi Deus. Deus de quando ele estava no ventre da mãe. Se eu consigo falar, é Deus que permite eu falar. Se eu consigo enxergar, é Deus que permite eu enxergar. Se eu consigo ouvir, é Deus que permite eu ouvir. Você vê que Deus me deu uma filha mulher, mas ele permitiu eu ver o próprio Jesus lá em cima, dando ordem àquele ser com o rosto de águia para descer até mim, para vir trazer algo da parte dele. Aí se você for em Ezequiel capítulo 1, a Bíblia fala sobre isso. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Ezequiel capítulo 1, ó. 1:10. E a semelhança dos seus rostos eram como o rosto de homem,
À mão direita, todos os quatro tinham o rosto de leão, e à mão esquerda, todos os quatro tinham o rosto de boi, e também rosto de águia, todos os quatro. E os seus rostos e as suas asas eram separadas em cima. Cada um tinha duas asas junto uma à outra, e as duas cobriam os corpos deles. Você vê que aqui, Ezequiel capítulo 1, se você for ver o título, a primeira visão de Ezequiel dos querubim. Você vê que Deus permitiu ver o próprio Jesus e um querubim. Aí esperei 2 anos com a bolsa do meu filho guardada e eu vim ter aquilo que Deus tinha me prometido. Mas olha o que a Bíblia fala aqui, ó, para a gente terminar. Em Salmos, Salmo 119. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Bem-aventurados que trilham o caminho reto, andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos. Se você guardar o testemunho que eu estou te falando e crer, porque a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele primeiro mandou crer, ele não mandou a gente ver. Se eu vi, porque eu criei primeiro. E eu pedi a Deus que eu queria ser diferente. Eu queria algo a mais com ele. No princípio do meu ministério, eu pedi a Cristo. Falei com o próprio Senhor Jesus. Falei, Senhor, se aonde eu for, o Senhor não me deixar enganado, eu vou te servir. E as mínimas coisas na minha vida, o Senhor Jesus ele tem sido fiel comigo. Ele tem me mostrado, ó, se tu for por esse caminho, vai dar nisso. Se tu for por esse, vai dar naquilo. E assim eu tenho levado o meu ministério. E olha o que a palavra diz aqui, ó. Bem-aventurados que guardam o seu testemunho e o buscam de todo o coração. O que eu falei? Primeiro eu tenho que crer e depois o Senhor. Mas como que eu creio? É quando eu largo a vida de pecado, quando eu largo a vaidade. A Bíblia diz o quê? Se o ímpio se converter do seu mau caminho e praticar justiça e juízo, esse viverá. Aí você vai em Salmo 89, justiça e juízo são as bases do trono de Deus. Essas são as bases do trono de Deus. Verdade e misericórdia vão adiante do seu rosto. E olha o que a Bíblia diz. E não praticam a iniquidade, mas antes andam em seus caminhos. Tu ordenaste aos teus mandamentos, para que diligentemente os observarmos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Você vê que o próprio salmista Davi, aqui ele reconhece, ele fala de bem-aventurado, que quer dizer feliz, alegre, o homem que guarda. Aí aqui Davi, ele fala, tomara que os meus caminhos fossem de maneira que pudesse observar os teus estatutos. O Davi conhecia, o salmista Davi conhecia a importância que tinha em andar nos caminhos do Senhor. Mesmo ele conhecendo a importância que tinha, ele sabia que ele tinha dificuldades, como eu e você. Nós temos dificuldade. Foi por isso que o Senhor Jesus morreu por mim e você. Para que a misericórdia, a graça dele pudesse nos alcançar. Então não demore não perca tempo não. Venha correndo para Jesus, para você ter oportunidades de ter relacionamento com Deus, experiência, e que a glória de Deus venha a ser manifesta na tua vida. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó.
então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-eis com retidão de teu coração, quando tive apreendido teus justos juízos. Observai os teus estatutos, não me desampare totalmente. Você vê que aqui no versículo 6, o próprio Davi fala assim, ó, então não ficaria confundido. Por que não ficaria confundido? A prova que eu passei, que eu vi um serafim descendo de 6 asas, se transformou numa espada grandona, enfincou e destruiu aquele demônio na minha frente, eu não fiquei confundido que ali eu estava passando pelos problemas devido àquela influência maligna. E eu também não fiquei confundido que o mal foi cortado, não porque eu sou forte, porque eu sou melhor, não, mas porque Deus teve misericórdia de mim. Amém? Mas por que Deus permitiu ver aquele homem no céu de branco, o próprio Jesus dando ordem àquele homem com o rosto de águia, aquele querubim, e que ele desceu, se transformou numa águia, com um sapato rosa, e poucos meses depois, hoje está minha filha com 8 anos, você vê que está aqui, ó. Então não ficaria eu confundido, atento eu para todos os teus mandamentos. O segredo de uma vida com Deus, meu irmão, é nós crermos de todo o nosso coração. É o que está escrito aqui, ó. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Se você guardar a palavra, os testemunhos e buscar o Senhor de todo o coração, Deus ele vai começar a te usar nessa terra. Amém? E que você possa guardar essa palavra e possa meditar naquilo que foi falado aqui nesta noite e que a tua vida venha a ser um instrumento nas mãos do Senhor para que outras vidas, outras almas, a glória de Deus possa ser manifesta na vida da tua família, dentro da tua igreja. Amém? Fica com Deus na paz do Senhor Jesus.